Hoje eu vou contar uma história que aterrorizou a França do século XIX pelo seu mistério e pelo tipo de crime nada convencional. Vamos conhecer o caso do Vampiro de Montparnasse. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês Investigação, um quadro aqui do canal onde eu falo sobre crimes reais, crimes que marcaram a história da França e da Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, deixa pra mim também o seu like no comecinho desse vídeo que me ajuda muito a impulsionar esse vídeo para mais pessoas, fazer o canal crescer. O canal já tá crescendo, eu tô bem contente. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa pra mim o seu joinha. Hoje eu vou contar um caso que foi indicado por uma inscrita aqui do canal, a Ana Rê. Ana, muito obrigada por essa indicação, eu adorei. Então, um bisu especial pra você. Eu não conhecia essa história e quando eu fui ler o assunto, eu descobri que é um caso tão horripilante, um dos mais chocantes da história criminal francesa. Tão surreal que poderia até ser uma lenda urbana, mas é verdade, aconteceu mesmo. Bom, mas para entender essa história, eu preciso te contar desde o princípio. Tudo aconteceu na França do século XIX, mais precisamente dentro do cemitério do Montparnasse, que fica localizado no 14º arrondissement de Paris e é o segundo maior cemitério da cidade, com 19 hectares. Ele tem 35 mil túmulos e aproximadamente 1000 pessoas são enterradas lá a cada ano. O cemitério foi inaugurado em 1824 e na época ele se chamava Cemitério do Sul e fazia parte de uma série de políticas urbanísticas que estavam acontecendo na cidade, e a ideia era tirar os corpos de cemitérios centrais, então extinguir esses cemitérios que ficavam bem no centro da cidade e colocar a maioria de corpos em cidades mais afastadas que não faziam parte do perímetro urbano da cidade. Na época, esses locais eram bem longe, né? Tanto Montparnasse como também o cemitério do Père Lachaise, que ficavam fora da cidade de Paris e hoje já foram incorporados à cidade. O cemitério do Père Lachaise é o primeiro maior cemitério, fica no 12º arrondissement. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre esse cemitério, então se você ainda não assistiu, clica aqui depois. Então a ideia era essa, era tirar esses corpos e colocar um pouco mais afastado para que não tivesse nenhum tipo de cemitério no centro da capital. O cemitério do Montparnasse abriga ali um grande número de pensadores, de religiosos, de intelectuais, escritores. E no século XIX havia um hábito um tanto quanto diferente, porque os aristocratas, os burgueses, os ricos ali da época, eles frequentavam o cemitério durante a manhã e a tarde, ou seja, durante o dia, e as pessoas mais pobres, os operários, os trabalhadores, eles só poderiam frequentar o cemitério durante a noite. Então eles só poderiam ir até lá, render homenagens aos seus parentes que estivessem enterrados ali durante esse período noturno. Ou seja, eles não tinham o direito de estar ali durante um horário comercial, provavelmente porque nenhum burguês gostaria de cruzar ali com alguma pessoa mal vestida, ou trabalhadora, ou maltrapilha, ou mal cheirosa, né? Então eles preferiam colocar assim, dividir mesmo. Um hábito bastante elitista, discriminatório, bom, mas naquela época isso parecia bastante natural, então o cemitério ficava aberto durante o dia e também à noite. Durante 24 anos, o cemitério do Montparnasse é um lugar de descanso e de paz, até que no dia 2 de agosto de 1848, tudo muda. Porque nesse dia, pela manhã, o coveiro tá fazendo ali as suas atividades normais e ele vai fazer uma ronda pelo cemitério e ele vai ver em um dos caminhos uma massa estranha, uma massa escura, que parece estar meio fora de lugar. Ele acha que é um pouco de terra espalhada, então ele vai até essa massa e quando ele chega perto, ele fica horrorizado. O que ele vê é um corpo exumado, ou seja, um corpo que está fora da sua sepultura. Ele percebe que aquele é um corpo de uma mulher e que além de ele estar fora do lugar, ele está
todo mutilado, e ele tá todo cortado em pedaços e amontoado, e é por isso que quando ele vinha de longe, ele achou que era algo muito estranho, porque todos os pedaços estavam juntos, assim como se fosse um montinho. O coveiro, ele fica realmente chocado com aquela cena, ele nunca viu aquilo antes, então ele volta ali para a base e já chama a polícia. Rapidamente, a notícia também começa a virar toda Paris, a fofoca corre super rápido e a imprensa já começa a falar sobre esse assunto. E vocês sabem que eu já contei aqui em outros casos do canal que a imprensa adorava uma notícia dessa, né? Era um jeito de vender bastante jornal. Então, para que a história ficasse assim um pouco mais apimentada, no estilo eu aumento, mas não invento, a imprensa começou a dizer que aquilo tinha sido obra de algum ser sobrenatural, algum ser sobre-humano, uma besta, um monstro ou até o próprio diabo. A polícia vai até o cemitério, vai investigar ali aquela cena, mas não tem nada, não tem nenhuma pista, não tem nada jogado, e eles percebem também que aquilo não tinha sido obra de um assaltante, porque o cadáver ainda está usando algumas joias, colar e anel, então não tinha sido um roubo. Então a polícia conclui que aquilo deve ter sido obra de um alienê mental, então um doente da cabeça, um louco, e que aquilo era um caso isolado e logo a história não tinha mais como ser investigada e aquilo ficou por isso mesmo. Porém, em novembro de 1848, a cena se repete e o mesmo coveiro vai encontrar vários corpos exumados, mas a situação desses corpos está um pouco pior. Os corpos estão muito mais dilacerados, alguns têm marcas de facadas de fora a fora, alguns têm órgãos que foram retirados, e o coveiro e a polícia, que obviamente é chamada imediatamente, percebe que todos aqueles corpos têm marca de mordidas. Dessa vez a notícia vai fazer ainda mais barulho na imprensa e os parisienses estão chocados com todas as informações que eles estão lendo no jornal. Porque quem teria a coragem de entrar num cemitério à noite para profanar corpos, para abrir túmulos? Quem seria capaz de cometer uma atrocidade dessas? Só poderia ser algo de outro mundo? Um ser sobrenatural? Alguém que tivesse habituado em ficar entre a vida e a morte? E é nesse momento que uma lenda vai ser criada, porque a imprensa vai começar a chamar essa criatura de o vampiro de Montparnasse. E muito porque eles ficaram sabendo que os corpos tinham sido mordidos. Então, quem mais poderia morder corpos senão vampiros? É lógico que a polícia não acredita nessa história do sobrenatural, né? Se alguém tá entrando lá no cemitério e tá fazendo tudo isso, tem que ser alguma pessoa de verdade. Não pode ser um vampiro, não pode ser um monstro, não pode ser um lobisomem, não pode ser nada que venha de outro planeta, porque uma pessoa deve ter revirado aqueles corpos. Agora resta saber quem? Então, diante disso, a polícia vai começar a ligar alguns pontos. A primeira coisa, os corpos profanados são sempre femininos e de jovens mulheres, e normalmente jovens mulheres que tinham sido enterradas há pouco tempo. Uma outra coisa que a polícia percebe é que o indivíduo, ele prefere fazer esse tipo de ação numa parte do cemitério que era a parte menos nobre, ou seja, os túmulos eles eram bem mais simples, às vezes covas bem rasas, com somente alguma terra por cima, não tinham placas, não tinham estruturas muito fortes em cima. Muitos dos corpos eram enterrados sem caixão, então ficava muito simples da pessoa só retirar a terra e tirar o corpo. E outra coisa é que se tivesse caixão, como era uma parte mais simples, o caixão tinha uma madeira muito fina e muito fácil de ser violada. Então, por esse motivo, essa criatura não ia para a parte mais rica, porque ali na parte rica do cemitério eram grandes mausoléus, túmulos com estruturas muito grandes de cimento, às vezes até estátuas em cima, lápides muito pesadas, então seria impossível para alguém retirar esse tipo de estrutura para profanar um túmulo. Então,
existe algum motivo para ele estar indo na parte mais simples do cemitério. Então, essas cenas vão se repetir durante muitas e muitas vezes, e não só no cemitério de Montparnasse, mas também no cemitério do Père Lachaise. Só que, como aconteceu mais vezes dentro do cemitério de Montparnasse, a polícia resolve se concentrar um pouco mais ali para fazer a investigação. E cada vez que o coveiro descobre um outro corpo, o estado da vítima é assim muito pior, muito mais bizarro, sempre mais dilacerado, e alguns têm até as partes íntimas arrancadas e os seios arrancados, lembrando que eram só vítimas mulheres. A imprensa estava fazendo disso um evento midiático, todos os parisienses estavam acompanhando de perto as investigações, mas não tinha nada de muito concreto e a maioria das pessoas realmente acreditava que aquilo era obra de um ser sobrenatural. Então, o vampiro de Montparnasse é o terror da cidade. As pessoas começam a ter medo de ir até o cemitério durante a noite, principalmente os pobres, né, que só tinham esse horário para ir até lá. As pessoas começam a ir cada vez menos. Lá no cemitério o cenário era outro, porque os coveiros estavam determinados a descobrir quem era esse indivíduo que estava profanando aqueles túmulos. E a polícia então destaca 2 guardas para ficarem ali dentro fazendo rondas noturnas, inclusive com cachorros, para tentar descobrir a identidade dessa pessoa. E depois de bastante investigação, os guardas descobriram por onde a criatura estava passando. Na verdade, ele estava pulando um muro que ficava ali na Rue Froidevaux. Através dos vestígios que eles encontraram ali no muro, eles viram que aquela criatura estava pulando de uma maneira assim muito ágil, porque o muro era bastante alto e de alguma forma ele era tão leve e tão silencioso que ninguém conseguia perceber o exato momento que ele fazia isso durante a noite. Então os guardas tiveram a ideia de instalar ali naquele lugar onde o vampiro estava passando uma máquina chamada Machine Infernale. Essa máquina era uma estrutura de 25 canos de fuzil de caça e todas as armas eram conectadas uma a uma por um fio. E a ideia era que quando o vampiro pulasse e passasse por ali, ele passaria por aquele fio e aquela máquina então dispararia vários tiros e assim ele poderia ser capturado. Essa ideia parece meio maluca, parece uma coisa meio de papaléguas, mas na verdade essa máquina existia mesmo e foi inventado por um francês chamado Giuseppe Fieschi, que tinha tentado matar o rei Louis Philippe com essa invenção, mas acontece que o atentado não deu certo, ele acabou sendo preso e guilhotinado, mas bom, isso já é uma outra história. Bom, então voltando aqui para nossa história, os guardas instalaram a máquina e ficaram esperando o momento da chegada do vampiro, até que no início de março de 1849, ali nos primeiros dias, eles escutam vários disparos e saem correndo em direção à máquina. E quando eles chegam, eles ainda conseguem sentir o cheiro da pólvora, porém não tem ninguém ali, nada, nenhum vestígio, nada. Os guardas sentiram até um arrepio assim na espinha, porque será mesmo que aquilo seria obra de alguém sobrenatural? Um fantasma? Um vampiro mesmo? Porque como seria possível que alguém passasse por ali, disparasse a máquina que era cheia de armas e não tivesse sofrido nada? Mas os guardas não desistem e montam a estrutura novamente e ficam esperando, até que no dia 15 de março de 1849, em plena madrugada, eles escutam os barulhos de vários tiros e eles correm pensando, agora a gente pegou o vampiro. Mas quando eles chegam lá, nada, não tem nenhum vampiro. Porém, eles olham melhor e eles veem que tem muito sangue no chão, bastante marca de sangue, ou seja, alguém foi atingido e não era um vampiro, porque tinha muito sangue, então realmente era alguém de verdade, era um humano. E ainda olhando melhor, eles acham um pedacinho de tecido vermelho e eles guardam então isso como evidência. E a polícia no dia seguinte então pega aquele tecidinho, vê o sangue, mas enfim, o sangue naquela época não levava ninguém a lugar nenhum, né? Não tinha exame de DNA, não tinha nada. Então eles simplesmente guardam o pedacinho de tecido como prova
e esperam um pouco mais. E esse pedacinho de tecido vermelho vai fazer a imprensa e os parisienses delirarem, viajarem mais ainda. Afinal de contas, como os vampiros se vestem? Com capa, uma capa que é por fora preta e por dentro vermelha. Isso vai pirar a cabeça dos parisienses, que então vão ter certeza que realmente é um vampiro que está entrando lá dentro, e as pessoas vão delirar nessa notícia, e ao mesmo tempo que elas estão morrendo de medo, elas também têm um fascínio por esse mistério, então todo mundo quer saber o que vai acontecer depois. 2 dias depois, no dia 17 de março de 1849, vai acontecer ali no cemitério de Montparnasse um cortejo e um enterro de 2 soldados, e o local vai ficar lotado de gente, de familiares, de amigos e também muita gente do exército, né, de muitos militares. E aqueles guardas que estavam ali no cemitério durante todo o tempo, eles acompanham esse funeral, e um deles está meio observando ali de longe quando ele escuta 2 militares conversando, e um deles fala assim: olha, você viu o que aconteceu com o sargento? Não, o que aconteceu com o sargento? Ai, parece que ele foi baleado, ele entrou numa briga e ele tá hospitalizado desde o dia 15 de março. E o outro diz: caramba, eu não tava sabendo, mas como que aconteceu isso? E o outro diz: eu não entendi direito, mas eu sei que o caso dele é grave. Quando o guarda escuta essa fofoca, rapidamente ele faz a ligação. Nossa máquina disparou no dia 15 de março. O cara foi internado no dia 15. Ele tá há 2 dias no hospital. Nós estamos no dia 17. Será que esse cara pode ser o nosso vampiro? E dá uma olhadinha como eram os uniformes dos militares da época. Então o guarda descobre que esse sargento está no Hospital Militar Val-de-Grâce, que ele deu entrada no local na madrugada do dia 15 de março. O homem chegou com 28 impactos de projéteis, sendo que 5 deles realmente entraram no corpo e estavam provocando um sangramento e uma hemorragia muito forte. Então ele foi internado rapidamente e passou por uma cirurgia, o que salvou a vida dele. Assim que ele acordou, o médico foi conversar com ele e perguntar como aquilo aconteceu, e ele disse que ele tinha entrado numa briga de manifestantes. E na verdade, naquela época em Paris estava tendo muitas manifestações políticas contra o regime da época, então entrar numa briga com militantes ali parecia uma coisa até bastante credível. Porém, a história do vampiro de Montparnasse, que tinha sido atingido por vários projéteis, também estava em todos os jornais. Então esse médico, ele acreditou desacreditando, então ele resolveu chamar a polícia para investigar aquilo melhor. A polícia chamada pelo médico e o guarda que tinha escutado a fofoca no cemitério, eles praticamente se encontram ao mesmo tempo no hospital, e obviamente eles fazem a ligação muito rápida. Aquele cara era o vampiro de Montparnasse, e então a sua identidade é revelada. Ele é François Bertrand, um jovem de 25 anos, sargento do 74º Regimento, e agora eu quero falar um pouquinho sobre ele. François Bertrand nasceu no dia 29 de outubro de 1823, na cidade de Voisey, e essa cidade fica a 3 horas e meia de carro de Paris, e ele teve uma ótima educação, nasceu numa boa família, ele estudou até um seminário, né? A ideia dos pais dele é que ele fosse padre, mas quando ele ficou um pouquinho mais mocinho, ele decidiu que queria fazer carreira militar. O François fazia parte de uma tropa que ficava dentro do Jardin de Luxembourg. Esse jardim existe até hoje, é um lugar turístico, e pelo que eu entendi, aquela tropa protegia ali o jardim, e era uma grande coincidência porque esse jardim fica a 20 minutos a pé do cemitério de Montparnasse, então era bem fácil dele sair do trabalho e ir para o cemitério. Quando os franceses e os parisienses descobrem quem é o sargento vampiro, François Bertrand, eles ficam chocados. O rapaz é um homem alto, magro, muito bonito, loiro, de olhos azuis, com um leve bigodinho assim fininho, um homem muito gentil, muito educado, com uma carinha de anjo, assim, alguém acima de qualquer suspeita. O François, ele tinha uma inteligência acima da média, era um homem muito charmoso, ele
ele era um pouco tímido e bastante reservado, assim, não tinha muitos amigos. Mas ele tinha uma aparência tão angelical, tão doce, que as pessoas tiveram muita dificuldade de aceitar que aquele homem estava cometendo aquelas atrocidades dentro do cemitério. Não podia ser, mesmo a polícia estava esperando encontrar um cara com uma aparência de maluco, alguém com uma cara de doido. Nunca eles imaginaram encontrar um militar e ainda alguém que fosse assim tão bem apessoado. Como sempre dizem nossas mães, as aparências enganam. Investigando mais a fundo, a polícia descobre que, apesar de tímido, o François, ele é bastante mulherengo e ele tinha tido vários casos aqui e ali, e ele partiu o coração de várias mulheres porque não queria se relacionar, não queria se engajar ali num namoro com nenhuma delas. A questão é que essas mulheres não sabiam que ele gostava sim de se relacionar com mulheres, mas mortas, não vivas. Depois da descoberta que o vampiro de Montparnasse é ninguém menos que um militar lindo, loiro de olhos azuis, com carinha de anjo, as pessoas estão indignadas e os jornais não falam de outra coisa. E existem mulheres que ficam ali o defendendo, porque é impossível acreditar que um homem tão lindo ia fazer uma coisa daquelas. Isso acontece até hoje, né? Tem muitos assassinos que têm admiradoras e o vampiro de Montparnasse, ali, o François Bertrand, ele acabou despertando nas mulheres essa mesma paixão. A polícia vai até o hospital para interrogar o François, porém ele tá bem reticente, ele não quer dizer nada. Porém o Dr. Jacob Marchal, que era um humanista bastante famoso, experiente e com muito carisma, ele tinha uma maneira bastante interessante de conversar, ele era meio psicólogo, então dessa forma ele conseguiu arrancar toda a verdade do François. E o que o François Bertrand vai confessar é bem pesado. Então eu já aviso que se você não quiser escutar coisas muito trashes, já avance esse vídeo um pouquinho mais pra frente, porque o que eu vou falar é pesado. O François vai dizer que desde muito garoto, antes dos 6 anos de idade, ele começa já a se tocar. Se é que vocês me entendem, não vou falar a palavra aqui, mas é aquele famoso 5 contra 1. Mas ele vai dizer que realmente ele só vai se interessar por mulheres a partir dos 13, 14 anos, o que, na minha opinião, me parece bastante natural. Adolescentes se interessam, né, por pessoas, então até aí nada de grave. Mas ele vai contar que quando ele ficava sozinho, ele não tinha limites para a imaginação dele. Então, além de imaginar que ele estava ali tendo relações com mulheres maravilhosas, lindas, nuas, ele também começou a imaginar corpos de pessoas mortas. E assim ele começa também a fantasiar a ideia de ficar mais próximo desses corpos, de deitar do lado, de dormir com eles, de abri-los, de pegar algumas partes de dentro. E então ele vai começar a exercitar essa ideia mórbida, matando pequenos animais, médios e até grandes animais, como cavalos, e depois ele vai pegar partes de dentro desses animais e ele leva para casa dele, esconde, e ali na casa dele ele vai fazer todo tipo de ato sexual com aqueles órgãos. Gente, eu falei que era pesado, hein? Depois ele começou a sentir que os animais não eram mais suficientes, que ele realmente precisava ter essa experiência com corpos humanos e corpos femininos. Então ele realmente começa a fazer um trabalho de pesquisa de onde ele poderia fazer isso. Então ele faz isso em pequenos cemitérios até achar realmente o cemitério do Montparnasse, onde ele vai exercer ali todas as suas fantasias. Ele dilacerava os corpos, primeiro por prazer e segundo que ele arrancava algumas partes do corpo porque ele não queria que as pessoas descobrissem o que ele realmente estava fazendo ali com as mulheres, como se ninguém tivesse imaginado, né, que estava acontecendo isso. Depois que ele confessa tudo isso para o médico, ele faz a sua declaração por escrito também para os policiais, e aí eles começam a fazer conexão com outros casos. Então, casos que tinham acontecido no Père Lachaise, também no cemitério de Ivry, e os policiais se dão conta que, na verdade, ele profanou túmulos de vários cemitérios da cidade. O François Bertrand deu essa declaração de uma maneira muito calma, bastante lúcida, e ele não parecia incomodado de contar todas as coisas, e ele não sentia repugnância por aqueles atos. Ele achava que aquilo era
completamente normal. Para ele já era um hábito, então falar sobre isso não era nenhum constrangimento. Naquele mesmo ano, 1849, ele vai ser julgado pelo Conselho de Guerra de Paris, que era composto por 6 oficiais e um suboficial e presidido por um coronel. No tribunal, ele vai relatar tudo que ele já tinha confessado para o médico e também para a polícia. E o Dr. Marshall vai dizer que o que ele tem é uma monomania destrutiva, ou seja, ele tinha uma obsessão, uma paranoia por alguma coisa, naquele caso era fazer sexo com cadáveres. Como eu disse, o François, ele não tinha vergonha de falar sobre isso e ele foi também bastante calmo ali durante o julgamento, porém quando ele começou a perceber que as pessoas estavam sentindo repulsa de tudo aquilo que ele estava contando, ele começou a dissimular um pouco. Porque ele era bem inteligente, então ele percebeu que se ele demonstrasse que ele estava muito frio diante daquelas ações, ele poderia se dar mal. Então ele começa a dissimular ao ponto de falar, eu não sei por que eu fiz isso, eu não sei o que deu em mim. Mas a verdade é que ele realmente não estava nem um pouco preocupado com aquelas vítimas e parecia que ele não tinha muito medo assim de ser julgado também. A corte está diante do primeiro caso de necrofilia da história francesa. E o François Bertrand foi considerado culpado por violação de enterro e condenado a 1 ano de prisão. Gente, dá para acreditar? 1 ano de prisão o cara pegou. E por que isso aconteceu? Porque aquilo era inédito. Não existiam leis que regulamentassem esse tipo de atitude. E dizem que quando ele recebeu a pena, ele deu um sorrisinho assim de lado, como quem diz, me dei bem. A explicação da corte é que, na verdade, ele não cometeu crime nenhum, porque as mulheres, as vítimas, já estavam mortas. Então, elas não sofreram nada, porque elas não sentiram dor, porque já estavam mortas mesmo. Mas ninguém levou em consideração, a profanação, o desrespeito e muito menos a violação e os atos que ele cometeu ali com aquelas vítimas. O François Bertrand vai para a prisão do Fort Belle-Île e depois de 1 ano ele sai livre e é reintegrado no exército para trabalhar em atividades administrativas na Argélia. Em 1856, o François Bertrand retorna para a França e ele vai morar na cidade de Le Havre, vai se casar com uma costureira e vai ter vários filhos. E aí ele é liberado do exército e ele vai trabalhar como carteiro, escriturário e até como guarda de farol, já que a cidade de Le Havre é uma cidade portuária. Ele vai viver uma vida muito mais tranquila, reservada, porém ele pode ter cometido novamente os crimes, porque na época que ele morava em Le Havre foi encontrado em outros cemitérios violações de túmulos com corpos dilacerados exatamente como ele tinha feito nos outros cemitérios em Paris. Se foi ele ou não, a gente nunca vai saber, porque essas violações nunca foram investigadas. O François Bertrand vai viver até os 54 anos, ele falece no dia 25 de fevereiro de 1878 e hoje em dia ele está enterrado no cemitério de Saint-Marie, na cidade de Le Havre. O caso François Bertrand vai causar um impacto enorme na comunidade científica da época, que vai usar essa história para redefinir os conceitos de necrofilia e também rever, posteriormente, quais seriam as penas para esse tipo de ato. O Vampiro de Montparnasse fascina até hoje, inspirou muitos contos, novelas, livros. Também em 1965, aqui em Paris, aconteceu a 11ª Exposição Internacional de Surrealismo, chamada L'Écart Absolu, e o artista plástico surrealista Jean Benoit prestou homenagem ao Vampiro de Montparnasse, aparecendo no evento vestindo um traje de um necrófilo. E se vocês forem reparar no desenho, ele é bastante interessante, porque é uma capa que parece um muro e ele tem também uns apetrechos, assim, uma pá, como quem vai revirar a terra. Então, realmente, o artista estudou o vampiro e se inspirou para fazer esse traje. E a banda alemã, que eu não vou ousar falar o nome, eu vou deixar aqui embaixo para vocês, ela fez uma música inspirada no François Bertrand, que se chama Dark Delight, e a música é bastante interessante, eu gostei. Eles fazem um estilo de rock meio gótico. Eu vou deixar aqui na descrição o link pro vídeo para vocês irem lá escutar, se tiverem curiosidade. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo da semana. Mais uma vez eu quero agradecer a inscrita Ana Rê por ter me indicado essa história. E agora eu quero saber de você.
francês. Qual é a sua opinião sobre isso tudo? Me escreve aí nos comentários que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto vídeo novo por aqui. Aproveita também e me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá toda semana eu notifico dos vídeos que saem por aqui e eu também coloco muitas fotos e eu vou colocar várias fotos que eu fiz do cemitério de Montparnasse. E antes de terminar esse vídeo, eu quero convidar você que chegou aqui no canal por causa da playlist do Cafezinho Francês Investigação, aproveita e assiste outros vídeos aqui do canal, porque eu não falo só de crimes, tá, gente? Tem um monte de tour, um monte de vídeo, assim, mais light pra você descobrir. Então eu te convido pra me dar uma moral nesses vídeos aqui também, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir!